Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. A Rumble e a Trump Media afirmaram à Justiça dos Estados Unidos que a Advocacia Geral da União mudou de posição para defender o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo as empresas, o governo brasileiro sustentava anteriormente que decisões da Justiça brasileira não produzem efeitos automáticos nos Estados Unidos e precisam seguir os canais oficiais de cooperação internacional. No novo posicionamento, a AGU pediu a extinção do processo, sob o argumento de que as decisões de Moraes são atos soberanos do Estado brasileiro. A Rumble e a Trump Media sustentam que Moraes deve responder pessoalmente à ação e pediram à Justiça da Flórida que rejeite o pedido da AGU para encerrar o processo. Boa noite, Adalberto Piotto, de volta ao Oeste Sem Filtro. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco. Sua análise. Boa noite, Dani. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana, a todos que nos acompanham. Esse processo especificamente que corre nos Estados Unidos, e ele tem razão de ocorrer lá, até porque nós sabemos de toda a história, né? Houve medidas do ministro Alexandre de Moraes que afetavam cidadãos americanos ou cidadãos sediados nos Estados Unidos, que são, sim, que têm a garantia da primeira emenda da liberdade de expressão, realmente como se entende liberdade de expressão. Se a gente olhar para a primeira emenda, e é sempre bom a gente pegar o princípio de tudo. Há uma normalização das coisas aqui no Brasil que é extremamente perigosa. Veja só esse caso, por exemplo, do Flávio. A gente vai falar mais sobre esse assunto ao decorrer. Vocês já falaram nesses dias que eu estava ausente de férias, mas esse caso do Flávio, por exemplo, de poder visitar o pai. Ele que, inclusive, está arrolado como um dos advogados do próprio pai, ou seja, deveria ter acesso ao seu cliente, neste caso especificamente. Hoje há um entendimento que não, mas lei judicial, decisão judicial se cumpre. Não se cumpre se você parte de um processo que está todo ilegal, que foi arbitrário, que foi abusivo. Esse caso aqui especificamente é um processo claro dentro dos Estados Unidos, vai se garantir todo o direito de defesa, o que deveria acontecer também no Brasil, mas não acontece por decisões do Supremo Tribunal Federal. Basta ver os presos do dia 8 que não tiveram direito de defesa, basta ver o caso do ex-presidente Bolsonaro, de todos aqueles envolvidos na propalada trama golpista, não tiveram o benefício da defesa, ou seja, ter direito à ampla defesa, e nos Estados Unidos isso está sendo garantido. Agora, é uma tese que parte, voltando à questão do princípio, como é que alguém, um juiz de um país, que está, na verdade, afrontando a própria legislação do país aqui em relação à garantia da liberdade de expressão, tenta intervir na vida de um outro cidadão, e esse cidadão num país em que ninguém questiona a liberdade de imprensa, porque ela é definitiva, ela está na primeira emenda da Constituição americana. Mais que isso, é um sentimento nacional a questão da liberdade dos Estados Unidos. Aí agora você tem todo esse processo judicial. E você tem o andamento, obviamente, o questionamento por um lado aqui, uma tecnicidade jurídica ali, e que, obviamente, agora as partes que estão se sentindo desprotegidas, ou, por exemplo, nesse caso, não exatamente desprotegidas, mas que vem uma tentativa de alargar o processo, de criar um outro fato dentro de um processo que é muito simples. O princípio é esse. O juiz brasileiro decidiu que alguém nos Estados Unidos não poderia ter direito à liberdade de expressão dentro de uma rede social que é americana, em que pese o fato de também atuar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O princípio é este. Mas aí você tem todas essas tecnicidades, essas questões jurídicas que vão avançar até que, obviamente, a própria justiça americana decida se é abusiva ou não qualquer uma dessas medidas, no caso especificamente o que reclama o Rumble e também a Trump Media por parte da AGU. Ana Paula Henkel, boa noite, bem-vinda. Ótima quarta-feira para você, muito bom tê-la conosco e ouvi-la. Queremos a sua análise também. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotto. Bem-vindo de volta. Boa noite, mestre Augusto e nossa querida audiência. Daniel, o argumento da AGU, ele não para de pé. O argumento continua naquela bobagem de falar em soberania brasileira, em leis brasileiras.
exatamente o que eles fizeram com o então deputado Daniel Silveira, que fez um vídeo no YouTube reclamando de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal fez uma esticada, né, disse que aquele artigo, se eu não me engano, 53, aquele artigo que protege as dependências do Supremo Tribunal Federal, deu uma esticada até o YouTube e disse que não, que também qualquer ambiente virtual pode ser colocado dentro do Supremo. Se eles forem usar dessa premissa, tudo cabe dentro do Supremo, absolutamente tudo cabe dentro das leis brasileiras, até mandar um e-mail cabe dentro das leis brasileiras. O problema é que os americanos não falaram de leis brasileiras ou de território brasileiro ou de soberania brasileira, Constituição do Brasil, nada. Eles foram diretos. Alexandre de Moraes censurou, não é tentou censurar, censurou cidadãos americanos e residentes dos Estados Unidos da América em solo americano. Na época, inclusive, Daniel, a imprensa divulgou isso de maneira completamente aberta. A gente sempre mostra aqui esses prints da imprensa na época dizendo exatamente isso, que o Alexandre de Moraes determinou o bloqueio no Globo de perfis bolsonaristas no Twitter, no Globo, de maneira internacional. Moraes determinou o bloqueio global de contas de bolsonaristas. Ou seja, o Moraes não apenas interferiu na primeira emenda da Constituição americana, mas em outras constituições de outros países também. Outros países poderiam abrir o mesmo processo contra Alexandre de Moraes, porque, inclusive, num desses prints aí da CNN, diz que o Facebook cumpriu a ordem de Moraes e fez bloqueio global de contas de bolsonaristas, ou seja, nosso dinheiro sendo gasto na defesa de uma pessoa que não apenas abusou da censura no Brasil, né, determinou censura no Brasil, mas quis interferir na Constituição dos Estados Unidos da América e o nosso dinheiro agora pagando a AGU para que a AGU sustente a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Está tudo aí, está tudo documentado. Então, qualquer narrativa, Daniel, que vá para o caminho de os americanos que estão querendo interferir na soberania do Brasil, é tudo bobagem, é tudo narrativa, é tudo historinha para quem não presta atenção e não sabe que o Moraes fez foi, sim, censurar americanos em solo americano. A ação é estritamente com esse objeto, Daniel. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo, queremos ouvi-lo. Boa noite, Daniel, Piotto, bem-vindo de volta. Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. Olha, nenhum tribunal que se transformou em partido pode ser levado a sério, partido político. O Supremo Tribunal Federal está sob suspeição dos brasileiros sérios, do Brasil que pensa e do Brasil que presta, está sob suspeição desde o momento em que se associou ao governo para formar o consórcio que continua no poder. Isso já há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Começou com o Supremo e aí veio a associação com o governo federal. E um juiz, um ministro do Supremo, sob suspeição, para dizer o mínimo, um juiz que cometeu crimes como Alexandre de Moraes também não pode ser levado a sério. Essa história de que toda decisão judicial se cumpre, ou toda decisão se cumpre, que é isso? Ela precisa ser legítima. Ela precisa ser baseada em lei. Ela precisa ser correta.
e precisa, sobretudo, no caso da Justiça, ser aprovada por uma corte insuspeita. Infelizmente, não é o caso do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, não é. E o juiz Alexandre de Moraes, enquanto não explicar a história do contrato com o Vorcaro, que rendeu ao casal Moraes 129 milhões prometidos e pelo menos 80 depositados na conta da mulher do Moraes. Enquanto isso não for explicado, ele não tem nenhuma autoridade moral para julgar coisa alguma. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, por reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente, o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, rebateu a declaração da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, de que o apelido gastadeira seria um caso de misoginia. Em um discurso no plenário da Câmara dos Deputados, Nicolas Ferreira afirmou que vai continuar atuando para impedir a votação do projeto de lei que criminaliza a misoginia. O parlamentar também afirmou que a proposta pode restringir a liberdade de expressão. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia. A declaração de Nicolas ocorre 2 dias depois de Janja afirmar em entrevista que o apelido de gastadeira é um caso de misoginia pura que circula nas redes sociais para atingir Lula. Deputadas federais e representantes de movimentos sociais cobraram do presidente da Câmara, Hugo Mota, a votação do projeto antes do recesso parlamentar.
O texto passa a tratar crimes motivados por ódio ou discriminação contra mulheres com penas semelhantes às previstas para o crime de racismo. Mais de 100 entidades também pediram que a proposta entre na pauta de votação. O projeto é considerado prioridade do governo do presidente Lula e já pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara. Ana Paula Henkel. Daniel, eu sou absolutamente 100% a favor desse projeto ir para votação, para nós aprendermos quem é quem de fato quer esse absurdo. Esse projeto passou no Senado com votos de senadores da direita, votos que ninguém entendeu, e agora nós precisamos saber quem vai se ajoelhar diante da turba lacradora, porque o que a Janja fez, Daniel, é a prova de que esse projeto é um cavalo de Troia, que esse projeto vai ser usado para continuar todas as perseguições políticas que existem. Nós falamos recentemente aqui, há coisa de 3, 4 semanas, daquela juíza que reavaliou a pena daquela mulher condenada, envolvida, né, na morte daquele menino no Rio de Janeiro. O padrasto continuou condenado, mas a mãe teve a pena revista porque a juíza disse que era um caso de misoginia. Então, a gente sabe muito bem como juízes que são políticos, como eles vão usar essa lei, se ela de fato passar. Tudo vai ser misoginia. Dona Janja, eu falei ontem com a senhora e falo de novo. A senhora é gastadeira, dona Janja. A senhora só quer saber de rede social, de gastar. A senhora não quer saber de projeto social. A senhora não quer saber de olhar as vítimas do Rio Grande do Sul. A senhora é gastadeira. É. E o dinheiro não é seu. O dinheiro é do pagador de impostos. A senhora não teve voto. A senhora não tem cargo público. A senhora tem o título indireto ali de primeira-dama e não faz o que primeiras-damas normalmente fazem, apresentam projetos sociais, boas discussões. A senhora adora viajar o mundo com o nosso dinheiro. A senhora é gastadeira. E aí, Daniel, eu acho que esse vídeo da Janja é mais um alerta para que esse PL da misoginia não passe. Tem que colocar para votar. Tem que colocar para votar e a sociedade fazer pressão em cima de todos aqueles que, de alguma forma, estão se escondendo, né? Não quero tocar em pontos controversos, em polêmicas por causa da eleição. Não, agora é a hora de todos mostrarem as verdadeiras cores e não acontecer na Câmara o que aconteceu no Senado. Não, mas a gente precisa sinalizar para as mulheres. Sabe como sinaliza para as mulheres que vocês querem proteger as mulheres? Prendendo estupradores e não deixando que eles saiam. Protegendo as mulheres com leis, não como essa da misoginia, mas leis que mantêm abusadores na cadeia. Abusadores que tiveram a devida investigação e a devida condenação, o devido processo legal. Porque esse PL da misoginia, eu tenho um amigo que hoje ele não pode ver os filhos porque a mulher simplesmente entrou numa guerra jurídica com o ex-marido e foi até uma delegacia e inventou uma série de barbaridades e, como tudo acredite na vítima sem sequer checar o que aconteceu, hoje esse meu amigo ele não tem mais a guarda compartilhada com a esposa e está brigando na justiça. Então, nós precisamos de um judiciário justo e não político. E o PL da misoginia vai ser mais uma pecinha política em um campo que as mulheres têm que ser protegidas, por exemplo, com um aparato policial, um aparato mais tecnológico, mais diverso, mais certeiro para os policiais.
e não simplesmente tudo vai virar misoginia. Se falar que é gastadeira vai virar misoginia, meu Deus do céu, porque a senhora é gastadeira, dona Janja. Ana, deixa eu te contar uma coisa. Nós poderemos descobrir em, no máximo, 72 horas quem irá sucumbir aí à pressão dos movimentos feministas. Por quê? Se não for colocado, for pautado esse PL para ser votado, só depois do recesso parlamentar. Então, temos quarta-feira, quinta-feira, no máximo sexta-feira para isso acontecer. Augusto? Olha, a Janja poderia pelo menos ter informações básicas sobre ocupantes do cargo que ela acha que existe e não existe. Não existe primeira-dama, não há uma menção sequer, uma única menção na Constituição a esse negócio aí, a essa expressão, primeira-dama. Não aparece em lugar nenhum. É a mulher do presidente, casou com o presidente, é o marido. Foi eleito e a mulher passou a ser chamada aqui no Brasil de primeira-dama. Vou ficar num exemplo só. E a ignorância não é só da Janja, é dos jornalistas também. Fernando Henrique Cardoso se elegeu quando ele se elegeu pela primeira vez, ele estava conversando com jornalistas e ele disse que iria para a Rússia. E aí perguntaram os repórteres, mas o que o senhor vai fazer lá? Ele falou, vou acompanhar a Ruth Cardoso. Acharam que era piada, os jornalistas, brincaram. Não, a Ruth Cardoso estava indo para Moscou para participar de um congresso mundial de antropologia. Os antropólogos os melhores do mundo estavam reunidos lá e ela estava convidada como conferencista. Os jornalistas não sabiam. O Fernando Henrique, de fato, aproveitou para descansar da campanha, foi com a mulher para lá. Mas a estrela lá em Moscou era ela. Ela não sabe disso. Ela não sabe que a Ruth Cardoso foi antropóloga e criou e conduziu, por um bom tempo, um programa social dos mais sérios que nós já conhecemos, que era a Comunidade Solidária, né? Isso. Era esse o nome. Ali não era o Bolsa Família, que é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Era um programa que estabelecia condicionantes. Tinha que ter o filho na escola, tinha que estar procurando emprego. A luta lá era para ter emprego, para sair do Comunidade Solidária, não para entrar no Bolsa Família, que virou agora meio de vida, né? E vida miserável. Que é isso que o governo quer para ter votos. O governo precisa da pobreza e da desinformação. São esses os eleitores do PT. E os ladrões, com certeza. Então a Janja não sabe nem quem ocupou nem quem veio antes dela. Não. Dona Ruth nunca foi chamada de primeira-dama, não. Detestava esse negócio. Ninguém chamava. Teve uma vida independente e viajou raríssimas vezes com o Fernando Henrique. Raríssimas. Estou aqui tentando calcular, não consigo, não cabem numa mão, nos dedos de uma mão bastam para saber quantas viagens ela fez. Porque ela tinha mais o que fazer. Que coisa, a ex-namorada de preso, aí que foi nessa condição que ela se acertou com o Lula, acha que é a primeira a trabalhar. As outras são... E mulher que não trabalha, assim, não vale nada, não conta. Se você teve alguma primeira-dama que cuidou da casa, dos filhos, da educação e tal, essas são desqualificadas. É assim que pensa essa ex-namorada de preso e agora casada com um ladrão. Muitos elogios de mulheres aqui no nosso chat, a análise que foi feita há pouco pela Ana Paula Henkel. Vou passar a palavra agora para o Adalberto Piotto. Se a gente tiver tempo aí, pedir à produção para colocar a imagem da Janja dançando naquele iate que serviu ao casal presidencial no Pará, que tem problemas básicos de saneamento, né?
se ela não achar que aquilo é gastadeira, né? O que seria então? Porque aquela imagem acho que fala por si própria, né? Ela dançando ali, enquanto você tem um país com problema de saneamento, a COP30 não serviu para absolutamente nada importante, aliás, foi um fiasco de público e um fiasco de tratar os temas realmente como deveriam ser tratados. Mais que isso, aquilo custou uma fábula para o governo brasileiro, tanto que colocou de novo, sob sigilo do governo federal, o custo daquele iate. O Augusto mencionou a dona Ruth. Em Campinas, uma vez eu era repórter lá no SBT, a dona Ruth foi visitar o CEASA. Aqui em São Paulo chama-se de CEAGESP, né? Essa central de entrepostos, lá no interior chama-se CEASA. E o programa do Comunidade Solidária visava também, entre outras coisas, são várias coisas que o programa fazia, era você ter aproveitamento ali do que sobrava ali no CEASA, ou seja, para diminuir o desperdício e aquilo se transformar, obviamente, em comida para as pessoas, comida segura, bem feita, comida para as pessoas mais carentes. Era uma primeira-dama que exercia o cargo, mas ela tinha formação, instrução, inteligente, discrição imensa. Augusto já mencionou a questão das viagens presidenciais. Mas eu acho que aquela imagem ali da Janja, em relação a ser gastadeira ou não, aquela imagem daquele iate parado ali, olha, tá aí, pronto, nós estamos vendo aí. Você acha que isso aí é postura? Não falha. Bom, Binha, isso lá é postura de primeira-dama. Agora não gosta de ser, olha lá, dançando, sabe-se lá que gesto é esse também? Ela dança sempre a mesma música, que ninguém ouve. Que coreografia será que é essa? O governo brasileiro precisaria de um iate? Ué, ele disse que o Pará, o Belém, tinha todas as condições de receber delegações do mundo inteiro. Essa é a Janja, essa é a imagem de um país que está com problema, o cidadão brasileiro, as famílias estão com problema para comprar comida devido à inflação, são custos dos alimentos. Tem uma história, só me permita aqui, mas a inflação desse último mês veio abaixo do esperado. Eu até vou escrever sobre isso para a revista essa semana, eu conversei com a Branca Nunes há pouco, que é a diretora da revista. Está se dizendo que a inflação veio abaixo. Tá, isso quer dizer notícia boa? Bom, se você olhar por tanto que o brasileiro já teve perda de poder de compra das últimas inflações que tivemos só no último ano do governo Lula, quanto subiu o preço dos alimentos, é a mesma coisa falar assim que o sujeito que está no UTI está estável. Não está estável, ele está na UTI, está grave. Não dá para dizer que está estável. Né? A inflação veio abaixo, então estabilizou nas alturas. As pessoas já perderam o poder de compra. De novo, me incomoda ver essas pesquisas mostrando que o Lula teria uma capacidade de ganhar a eleição. Com essa realidade econômica, alguma coisa não está bem explicada nessa história. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25
R$19,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. A defesa de Débora Rodrigues, conhecida como Débora do Batom, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorização para que ela dê continuidade a um tratamento odontológico fora da prisão domiciliar. Segundo os advogados, a dentista responsável indicou a necessidade de novos atendimentos presenciais para dar continuidade ao tratamento. A defesa também argumenta que a Constituição e a Lei de Execução Penal garantem o direito à assistência médica e odontológica às pessoas privadas de liberdade. No ano passado, a primeira turma do Supremo condenou a Débora a 14 anos de prisão por envolvimento na suposta trama golpista. Vou te falar uma coisa, Adalberto Piotto, a gente sabe que dor de dente por si só é uma tortura. A defesa fez esse pedido há 2 meses, em maio, e até agora ainda não obteve uma resposta. Mas, para além da tortura da dor de dente, tem o risco também de uma infecção dentária e que pode levar o risco, né, de atingir o coração e matar uma pessoa. É altíssimo. Veja só, né? Agora a gente é obrigado a discutir se ela pode ou não pode fazer uma consulta e dar andamento, dar continuidade a um tratamento dentário, que sim, está na legislação, é direito do preso a ter assistência médica e odontológica. Só que, de novo, vamos ao princípio da coisa. Essa moça sequer deveria estar presa. Ela jamais deveria ter sido condenada. Não nesta proporção. Foi lá, pintou de batom, mas convenhamos. Meia dúzia de cesta básica e está ótimo, já resolveu o problema. A gente já viu coisa muito mais grave da esquerda e nunca foi tomada nenhuma providência. Mais que isso, ela jamais deveria ter sido julgada dentro do Supremo Tribunal Federal, porque ela não tem foro por prerrogativa de função, o tal do foro privilegiado. Esse é o princípio da coisa. Esse julgamento não deveria ter acontecido da forma como aconteceu, portanto, ela não deveria ter sido condenada. E se condenada, deveria ser nula a sentença. Uma vez nula, ela poderia ir ao dentista quando ela quisesse. Mas aí você tem uma outra coisa que piora, só piora a situação. Um ministro do Supremo vira juiz de execução nesse caso específico. Aí você tem que pedir para o ministro do Supremo que, convenhamos, embora seja o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo tem outras coisas para cuidar. O ministro do Supremo vai ser consultado sobre constitucionalidade. Na verdade, deveria ser a única função da corte. Não, se metem em tudo. Aí eu tenho ali, claro, tantos presos que não deveriam ter sido condenados pelo Supremo, jamais deveriam estar nessa vara criminal do Alexandre de Moraes, que ele é tudo nesse caso, ele julgou, ele condenou, ele era vítima e tudo mais, e agora é o juiz de execução também, e ele vai lá e vai decidir sobre se ela deve ou não deve. Um juiz ali da cidade deveria fazer isso, ali da região. Sim, devem chegar vários, né? Presos em prisão domiciliar que precisam de atendimento médico, um tratamento. As pessoas são pessoas, né? São humanos. Em algum momento elas podem precisar de alguma coisa. Decide. 2 meses de espera. Mas ela está 2 meses de espera porque ela tem 14 anos de prisão, completamente absurdo, num julgamento que jamais deveria ter acontecido. A gente não pode perder o princípio das coisas, como começou tudo isso. Augusto, Ana e Dani, eu fiquei alguns dias de férias e tentei ficar alguns dias sem ver o noticiário. E fiquei poucos dias, 4, 5 dias. Quando eu voltei, você não acredita nas coisas que estão acontecendo no país. A gente está falando disso todo dia. Mas quando você imagina, fala assim, mas teve um ministro cuja mulher recebeu um contrato, assinou um contrato de 129 milhões com o Vorcaro para ter tráfico de influência. Só isso, não justifica outra coisa, porque o escritório da dona Viviane não tinha, digamos, cabedal, né, para ser mais que isso. Era o ministro, era o alvo. O Supremo não disse ainda de quem era o telefone, era só dizer, quem estava usando esse telefone? Não disse nada disso ainda. O ministro continua julgando, agora decidiu em relação à carta do presidente Bolsonaro, lida pelo Flávio Bolsonaro. Agora nós estamos aqui de novo, a Débora, que jamais deveria ter sido condenada,
pelo que ela fez, jamais deveria ter sido julgada no Supremo, jamais deveria estar com uma pena de 14, jamais deveria ter que pedir para poder ir no dentista. Como é que pode? Tudo isso está acontecendo. Sabe, o princípio das coisas está lá, está tudo errado. Agora vamos discutir tecnicidade, se ela pode ou não pode, se ela tem direito ou não, se o ministro tem que julgar mais rápido ou mais devagar. Por que ela não deveria ter sido condenada? Mas o caso da Débora é um só, nós temos vários outros. Augusto menciona essa história falou hoje, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes. Ele não respondeu sobre os 129 milhões, ele não acha que ele tem que responder. Nada, não falou nada. Mas mais que isso, eu não vejo a OAB preocupada com isso. Eu não vou nem pedir para a OAB ir, porque a Associação Brasileira de Imprensa, que lá atrás se juntou para pedir o impeachment do Collor, junto com a OAB assina aquele pedido para o ministro Alexandre de Moraes barrar a dosimetria. É um dos signatários daquilo. A Associação Brasileira de Imprensa é signatária para descumprir uma decisão plena e soberana do Congresso Nacional que votou a dosimetria. A gente vive nessa coisa toda, as pessoas estão, obviamente, preocupadas em pagar as contas, e é natural, viver no Brasil não é difícil, mas a gente não pode perder de vista essas coisas todas. Você fica uns dias, você fala, mas isso aí está acontecendo mesmo? Eu falava isso para mim mesmo, que saí outro dia de férias, voltei agora. Você fala, não é possível, não está acontecendo tudo isso. E se normaliza. Você não vê juristas, raros são os juristas que estão se manifestando com relação a isso. Os abusos todos estão acontecendo. Aí vem a Genial Quest e diz que o Lula aumentou a diferença num país que está aos frangalhos pela gestão completamente incompetente dele. Aumentou o número de população de rua. É quase o dobro na gestão Lula agora. Basta ver, anda nas cidades brasileiras, você vai ver o que tem de população de rua. Aqui em São Paulo, então, é impressionante. A gente já vai ouvir o Augusto Nunes também sobre esse caso. Desculpa, me estendi um pouco. Mas eu acho que vale fazer um convite para a nossa audiência também, Augusto, porque no nosso canal, aqui no YouTube, tem uma entrevista exclusiva justamente com a Débora do Batom, o nosso jornalista, nosso colega da casa, o Christian Costa, fez essa entrevista com ela, está disponível, está aberta no nosso canal. É simples para você encontrar, é só você entrar no nosso canal, você vai lá na barra de pesquisa, se você escrever Débora, já vai aparecer de primeira o vídeo aí, onde ela abre o coração, ela falou pela primeira vez depois da prisão, enfim, então tenho certeza que você também vai se sensibilizar, porque foi de fato uma entrevista muito comovente, conduzida pelo Christian. Diga. É fundamental ver essa entrevista porque, entre outras coisas, a Débora diz que tem medo de ir até o fim do jardim, que ela tem na casa dela, do gramado, na casa dela, porque ali a tornozeleira eletrônica pode dar sinais. Isso. E aí ela será perseguida, será presa para ver o que aconteceu, porque vai ser acusada de tentar escapar daquilo. Botar uma tornozeleira eletrônica para quê? Sim. Por que impedir que ela faça o tratamento dentário? Isso é um absurdo. Isso já deveria provocar uma onda de indignação que tem faltado no Brasil. Não é possível que a população brasileira continue tolerando por tempo indeterminado esse absurdo que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, repito, não tem condições de julgar coisa alguma. Agora ele está decidindo se uma pessoa pode tratar os dentes. Como é que pode um cara fazer isso sem contar para nós o que é que ele fez aí para dobrar, para multiplicar por 5 o patrimônio imobiliário dele? Ele ganhou mais que esses milhões do Vorcaro. Ele comprou imóveis à vista e eles acham que a gente vai esquecer. Agora, quando virá o julgamento disso? A eleição, pelo menos, tem que servir para isso. Não é possível votar em algum senador que não seja favorável ao impeachment do Supremo, de ministros do Supremo, começando pelo Alexandre de Moraes e pelo Dias Toffoli. Não é possível perder essa chance. Pois o Lula acha que isso aí está certíssimo e que a prisão dele é que foi injusta. Diga, Ana. Bom, Dani, eu ia exatamente recomendar a entrevista da Débora e, olha, eu recomendo
uma caixa de lenços, viu? Do lado, porque é de engasgar, viu, Daniel? A entrevista é de engasgar, porque você não acredita que em 2026 o Brasil cometa aquele tipo de atrocidade, tudo que ela fala, o medo, o pânico da tornozeleira apitar no jardim de casa. A gente sabe de histórias de idosos que conseguiram a prisão domiciliar e que estão com tornozeleiras, idosos que sempre iam à missa ou ao culto aos domingos, e que não vão, porque tem medo da tornozeleira apitar ali na missa, no culto. Então, Daniel, eu vou puxar uma palavra do comentário do Piotr, é a normalização, né, do que é errado, porque essa barbaridade que está sendo cometida contra o Brasil e na pele de pessoas honestas, como a Débora, por exemplo, essa barbárie veio a conta-gotas, é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, vista grossa da imprensa, é contra um bolsonarista, então não tem problema, é contra um eleitor de direita, é contra uma mulher de direita, aí misoginia não tem problema. Então essa normalização agora da esmola jurídica, deixa tratar de dente, deixa o presidente Bolsonaro ficar em casa, coitado. Meu Deus do céu! O presidente Bolsonaro, ele tem graves sequelas da facada até hoje. Até hoje. Então, Daniel, eu não sei em que momento nós vamos conseguir virar essa fita contra a normalização da barbárie a conta-gotas, a normalização da esmola jurídica. Não, olha como eu sou humano. Vou deixar a Débora continuar um tratamento dentário. Então, Daniel, é tudo muito triste, né? Porque eu que acompanho de perto a história do Felipe Martins também, o Felipe Martins está numa cela, num cubículo menor do que a lei permite, no frio, com as paredes geladas, né? Até, Daniel, se me permite dar uma pequena atualização aqui, já que a nossa audiência sempre pergunta do caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Eu repito, o caso continua sob sigilo da Justiça americana, mas agora o caso está entrando nas últimas semanas, ali daqueles 90 dias em que o juiz pediu alguns trâmites burocráticos e legais dentro do contexto do caso. Nós estamos entrando nas duas semanas, nas duas últimas semanas desses 90 dias. Então, daqui a pouco nós teremos mais notícias sobre o Felipe Martins, que teve que trocar de advogado aqui nos Estados Unidos também. E aí, as razões pelas quais o Felipe teve que trocar de advogado, isso depois ele falará através da própria defesa dele, mas agora realmente como ajudar o Felipe é deixar que tudo continue sob segredo de justiça, porque já basta, a justiça americana, claro, né, que é justa, porque já basta o que ele está sofrendo no Brasil e ele que não se sucumbe, não se ajoelha diante até das esmolas do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é doido, faz de tudo para que o Felipe faça uma delação, para que ele minta. E o Felipe já disse, não vou mentir sobre ninguém, sobre nada. Prefiro que cometam uma injustiça contra mim do que eu cometer uma injustiça contra qualquer pessoa, principalmente o presidente Bolsonaro. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens.
As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Os Estados Unidos publicaram hoje a decisão de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, mas deixaram fora itens importantes como carne, café, suco de laranja, petróleo, gás e peças do setor aeroespacial. A medida passa a valer na semana que vem. Produtos que já estão a caminho dos Estados Unidos também não serão atingidos pela sobretaxa. O governo dos Estados Unidos informou que as negociações com o Brasil continuam. A investigação aberta pelo escritório do representante de comércio americano analisou questões como o PIX, o mercado de etanol, o desmatamento ilegal, a proteção à propriedade intelectual e medidas relacionadas ao combate à corrupção. O governo americano também afirmou que empresas americanas devem receber o mesmo tratamento no acesso ao sistema de pagamentos PIX. O governo de Donald Trump também informou que poderá adotar novas medidas caso o Brasil responda com retaliações. O governo do presidente Lula divulgou uma nota em resposta e classificou a medida como um marco lastimável nas relações entre os dois países. Também informou que adotará as medidas previstas na Lei de Reciprocidade, que recorrerá à Organização Mundial do Comércio, a OMC. O Brasil afirmou que apresentou argumentos para rebater as acusações de supostas práticas desleais de comércio. A nota também cita questionamentos feitos pelos Estados Unidos sobre o PIX, a regulação de plataformas digitais, políticas ambientais, propriedade intelectual e o acesso ao mercado de etanol. O petista também criticou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse, abre aspas, são falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por objetivos eleitoreiros. Não se pode amar o Brasil apenas quando vencemos eleições. Proteger a nossa soberania é uma obrigação que está acima de todos os partidos e de todas as tendências. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de preservá-la. Fecha aspas. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, criticou o presidente Lula e afirmou que as políticas econômicas do governo federal são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Abre aspas. Para que não haja confusão sobre o motivo, o presidente Lula e seu governo não negociariam com os Estados Unidos de boa fé. Fecha aspas. Rubio também afirmou que o presidente brasileiro colocou o próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e disse que as tarifas são o preço por isso. Hora de receber Ludmila Lins Grilo. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco aqui em Oeste Sem Filtro. Ludmila, como está a repercussão também aí nos Estados Unidos desse tarifaço do governo de Donald Trump? Enfim,
Nós sabemos que teve um ano aí de negociação, desde 15 de julho do ano passado, mas a negociação, efetivamente, o governo brasileiro não conseguiu chegar num meio termo que fosse saudável para ambas as partes. Tudo bem, Daniel? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Piotr. E boa tarde toda a audiência aqui do Oeste Sem Filtro. Bom, aqui nos Estados Unidos, o Lula está sendo muito mal visto, né? Já vem sendo assim já há muito tempo. E o Rubio deixou muito claro qual que era o motivo dessas tarifas. Então a gente vê a imprensa, muitos da imprensa perguntando, nossa, qual que seria o real motivo das tarifas e tudo mais. O Rubio, ele deixou claro no tweet dele. O Lula não fez nenhuma questão, não fez um esforço especial para tentar evitar essas tarifas. Ele teve muito tempo para fazê-lo. Na verdade, não é que não houve um meio termo, na verdade não houve sequer uma tentativa. Ele sequer disfarçou. Ele parece que fez, inclusive, o contrário. Nos dias que antecederam as tarifas, o Lula parecia estar provocando. Ele estava desafiando o Donald Trump, chamou de pirata, falou que estava tendo pirataria no Estreito de Hormuz. Agora falou que as próteses do SUS são superiores à dentadura do Trump. Então, esse tipo de brincadeirinha, o Lula não é a primeira vez que ele é presidente da República, não. Já é a terceira vez. Então ele sabe muito bem o peso dessas palavras. Ele sabe também quem é o Trump ele leva para o pessoal. Então, aparentemente, o Lula ele queria mesmo as tarifas porque ele enxerga nisso algum tipo de vantagem eleitoral. Ano passado, quando as tarifas foram implementadas inicialmente, o Lula deu uma crescida na popularidade, ele conseguiu vincular na cabeça de muita gente, de forma errônea, mas ele conseguiu atrelar aquelas tarifas às ações do bolsonarismo. Então, ele conseguiu enganar parte da população e subiu. E agora, ele aparentemente, ele criou uma etiqueta chamada tariflável para colar na testa do adversário e conseguir tirar dali alguma vantagem eleitoral para os próximos meses. Ele aparentemente não se importa com esse tarifaço, ele provavelmente está fazendo um cálculo de que os efeitos desse tarifaço não serão sentidos de imediato na população, então a população vai inicialmente não sentir efeito no bolso, a gente sabe que isso no final das contas vai chegar no consumidor, mas inicialmente não chega, isso leva um tempinho para o povo começar a perceber. E até o povo começar a perceber, as eleições já aconteceram. Então, eu suponho que ele esteja fazendo um cálculo nesse sentido. Vai levar um tempinho e o povo vai sentir depois e isso não vai me prejudicar eleitoralmente. Então, muitos estão dizendo, será que o Lula tem alguma coisa a ver com isso? Mas é claro que tem. E o Marco Rubio deixou muito claro isso desde o princípio. Tem várias questões envolvidas aí. Uma que isso me toca pessoalmente, a questão da censura. Um dos capítulos principais dessa história toda foi a censura. Então tem um monte de coisa envolvida, tem o desmatamento, etanol, a questão do PIX, que é uma questão muito interessante também, mas eu queria, nesse comentário, concentrar aqui na questão referente à censura. O Escritório de Comércio norte-americano falou expressamente que a censura no Brasil, ou seja, leia-se, todo mundo entendeu que ele está falando de TSE e de STF. Falou expressamente a censura no Brasil, as ordens secretas, clandestinas, oriundas do Supremo Tribunal Federal, deram ensejo a este tarifaço. Ele fala das ordens de remoção de perfis de americanos, empresas americanas, cidadãos americanos ou residentes, empresas que foram banidas do Brasil, como, por exemplo, o Rumble, o X, que ficou bloqueado durante um tempo também. Isso é dito com todas as letras. Então, aquela tarifa Moraes ganhou um apelido na época, né? A tarifa Moraes, ela não era simplesmente um apelido. Isso realmente vingou no final das contas. O Moraes pode não ser o único causador, tem outras causas também, mas que ele tem o seu dedinho nisso, com certeza, e isso está devidamente consignado ali
nas razões, no arrazoado que foi feito pelo Escritório de Comércio americano, imputando diretamente as tarifas, além das outras causas, à justiça brasileira. Também sobre o que disse o Marco Rubio, lembrando que o Lula não ofendeu recentemente apenas o Donald Trump, mas também o secretário de Estado, o Marco Rubio, dizendo... Esse tal de Marco Rubio falou coisa do tipo, um latino-americano frustrado, enfim. A gente vai colocar tudo na balança para discutir com você, Ludmila, com o Piotr e também com o Augusto. Mas, em nota, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, criticou a atuação diplomática do governo do presidente Lula e afirmou que a nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros poderia ter sido evitada. Em entrevista à CNN, Paulo Scaff, presidente da Fiesp, afirmou que o presidente Lula não teve uma boa atuação política na relação com os Estados Unidos. O que a gente observa é que, talvez, por causa das eleições brasileiras, seja uma boa bandeira política estar criticando o presidente Trump, criticando os Estados Unidos e tudo. E, naturalmente, isto influencia nas decisões que deveriam ser mais técnicas ou mais negociais, atrapalham as negociações técnicas ou negociais. Não adianta o governo falar, tivemos tantos encontros e tal. O que interessa é que não adianta ter tantos encontros se o presidente Lula vai lá e chama o presidente Trump ou o governo americano de piratas. Então, grande parte dessas negociações foram tudo por água abaixo, naturalmente. Então, o que eu vejo é isso. Adalberto Piotr, boa noite, seja bem-vindo. Sua análise. Boa noite, Dani. Boa noite, Augusto. Ludmila, seja bem-vindo a todos que nos acompanham. Eu vou nesse ponto. A Fiesp também divulgou uma nota ontem, inclusive, em que ela diz exatamente o seguinte, abre aspas, em um momento de extrema sensibilidade econômica mundial, a opção do governo brasileiro, que vai muito do que está dizendo aí o Paulo Scaff na entrevista que concedeu à CNN, a opção do governo brasileiro por ruídos diplomáticos desnecessários, críticas personalistas, discursos eleitorais e desalinhamento político com Washington acabou por minar vínculos construídos ao longo de mais de 200 anos de cooperação bilateral. A soberania brasileira também é preservar os países parceiros. E os Estados Unidos são um país parceiro há muito tempo do país. Aliás, a Fiesp foi mais além. Ela bateu, inclusive, na realidade econômica brasileira, quando na nota oficial diz o seguinte, o mercado norte-americano é o principal destino de produtos brasileiros de alto valor agregado. Indústria brasileira é exatamente essa, porque o maior mercado de produtos agregados, produtos industrializados, manufaturados aqui no Brasil, que geram um emprego maior, portanto, um emprego melhor, que paga mais, ou seja, que tem renda melhor e que também gera muito imposto justamente para o governo, é exatamente esse produto que está sendo taxado, ou seja, por falta de negociação do governo Lula, como a própria nota diz. E a própria nota da Fiesp chega aqui a ponto, inclusive é uma frase atribuída ao próprio presidente da Fiesp, Paulo Scaff, diz o seguinte, esse novo pedágio imposto às exportações se soma à crônica realidade enfrentada pelas nossas empresas que convivem com a alta carga tributária aqui no Brasil e com as taxas de juros reais mais elevadas do mundo, entre outros desafios. Vamos lá por partes e rapidamente, porque a gente vai voltar a esse assunto. O fato é que nós temos hoje uma realidade econômica no Brasil que o governo brasileiro nunca quis negociar de verdade. Lá em abril do ano passado, quando teve aquele tarifaço que atingiu o mundo inteiro, diplomatas e negociadores do mundo inteiro faziam fila nos hotéis de Washington para esperar um momento em que iam ser chamados para negociar com a Casa Branca. Todo mundo foi negociar. O Reino Unido, por exemplo, que teve lá uma certa discussão, foi negociar e teve uma negociação. Ou seja, você cede em alguns pontos, o outro país cede. Agora, para isso acontecer, você precisa topar uma negociação. O Lula está apostando tudo, a Ludmila já fez menção a isso, de que isso vai trazer a ele dividendos eleitorais. É inegável que isso trouxe lá em abril do ano passado. Não está tão certo que isso vai acontecer neste ano. Até porque isso já é uma fadiga de narrativa, já não cola mais. E a realidade brasileira hoje é de um brasileiro que vê o supermercado cada vez mais caro. Para se ter uma ideia, batata, tomate e, se não me engano, também feijão, todos eles subiram, batata e tomate, se não me engano, também cenoura, subiram mais de 100% nos primeiros 6 meses deste ano. Feijão em torno de 50% e leite acima de 20%. Essa realidade, em algum momento, o brasileiro vai fazer conexão com isso. Por quê?
esse emprego de maior renda corre risco hoje de ser perdido. E muita gente deixou, porque o empresário deixou de fazer investimento. Se ele perde um mercado desse por falta de negociação do governo brasileiro, isso implica. Agora, há uma série de itens todos apontados ali, a Ludmila fez menção à questão, sobretudo, da censura, mas há, por exemplo, a questão brasileira de não mais combater a corrupção. Basta ver as decisões recentes do Supremo. A questão, por exemplo, da floresta amazônica, do que eles chamam lá de deflorestamento, de falta de combate ao desmatamento, o Brasil podia negociar, podia explicar como as coisas funcionam. Mesmo a questão do PIX. Agora, se só negocia, se você se senta na mesa e vai de boa fé, coisa que não aconteceu com o governo brasileiro, vem uma decisão. Não é uma decisão que nós queríamos, isso atrapalha a economia brasileira, isso incomoda o processo eleitoral, mas não está claro que desta vez haverá dividendos eleitorais para o governo Lula, não. Augusto Nunes, boa noite. Queremos ouvir você já, mas só vou trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, culpou Lula pelas novas tarifas anunciadas. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo não sou eu, não. É o próprio governo americano. Olha aí. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são o preço por isso. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega, o Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Augusto Nunes, queremos te ouvir. Boa noite, Daniel. Boa noite, Piotr. Ludmila, bem-vinda. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, o Lula está achando que melhora a situação eleitoral dele próprio, hostilizando os Estados Unidos e, diante das respostas, culpando os Bolsonaro. Como se a família Bolsonaro orientasse o comportamento do governo americano. O povo brasileiro não pode ser tratado como um bando de idiotas. Ele reage, vai reagir no voto. O Lula tem de assumir os seus erros. Ele estava disparando bravatas contra o Trump toda hora. Estava desafiando. Os Estados Unidos, como fazem os países sérios, está cuidando dos seus próprios interesses. O Brasil deveria ter sido defendido por essa nulidade que é o Mauro Vieira, o pessoal do Itamaraty. Hoje o Itamaraty não dá palpite, quer dizer, é o Lula que manda, orientado também pelo Celso Amorim. Não pode dar certo. Então vamos lá. O Lula apoia, como é que você vai ter a simpatia dos Estados Unidos, um presidente, alguém que age como presidente Lula? Ele vive pregando por aí a criação de uma moeda que substitua o dólar no comércio internacional. Ele sugeriu ao Maduro, antes da captura do Maduro pelos americanos, em uma ótima medida, ele sugeriu que ele criasse uma narrativa, quer dizer, traduzindo em bom português, ele sugeriu que o Maduro mentisse, né, para se apresentar como um democrata, coisa que faz o Lula, coisa que fazem os ministros do STF, que nós temos, cujos nomes vêm sendo citados aqui com frequência, e hoje falaremos deles mais uma vez. Ele apoia o Putin na invasão da Ucrânia abertamente. Ele defende a ditadura dos ayatolás atômicos do Irã. Ele apoia o Irã. O Lula fala com simpatia dos
nossos criminosos. Não quer que sejam consideradas terroristas as organizações terroristas do narcotráfico, PCC, CV, etc, etc. Ele defende os nossos, nossos criminosos. Ele diz, então é o seguinte, que ele agora tem de negociar ou piorar a situação dos brasileiros, que já é muito ruim. Ele tem de entender isso ou ele vai emagrecer aí durante a campanha. Isso aí provoca uma popularidade pouco duradoura entre os eleitores desinformados. Agora já está claro, como disse o Flávio Bolsonaro, que o Lula não quis negociar. Está pagando por isso. Quem sofre é o brasileiro. Diga, Piotr. Não, só para fazer uma menção, o chat tem mencionado aí, a China, por exemplo, impôs uma cota de exportação da carne brasileira. Para se ter uma ideia, a tarifa era de 12% e depois que ultrapassa essa cota, que foi ultrapassada agora no mês de julho, ou seja, já não tem mais, tem 55%, 55 pontos a mais, ou seja, de 12% vai para 67%. Diferentemente dos Estados Unidos... Um grande parceiro que é a China. A China, que é a queridinha do Lula, né? Tem uma união ali ideológica. A China, diferentemente dos Estados Unidos, aplicou essa tarifa de forma unilateral para proteger o próprio mercado, produtor dela de carne. Ou seja, protecionismo na veia, não tem outro nome. Os Estados Unidos chamaram o Brasil para negociar, e o mundo foi, menos o Brasil, lá em abril do ano passado. Teve todo um ano agora para também se defender dessa seção 301, essa tarifa de 25% vem exatamente dessa seção 301. É uma investigação aberta pelo Departamento de Comércio, que lá eles chamam de USTR, né? O Brasil teve a possibilidade de ir lá fazer sua defesa, por viva voz, de negociar. Tanto que está aqui o Marco Rubio, secretário de Estado, esse que o Lula chama de latino-americano, qual é a expressão que ele usou mesmo, Daniel? Latino-americano, ele usou um... Frustrado, que é o segundo homem mais importante da principal economia do mundo, que compra 3,7 trilhões do mundo. Sabe quanto que o Brasil representa na compra americana? 1%. O Brasil que tem excedentes para tudo. Para você ter uma ideia do tamanho do excedente brasileiro, a gente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. É importante a gente notar isso. O agronegócio que o Lula chama de fascista. Não, esse é o agronegócio que garante a segurança alimentar do mundo. O Brasil tem excedente e exporta pouco para os Estados Unidos. Por quê? Porque não negocia. O maior mercado do mundo fez todo mundo ir lá negociar, porque ninguém quer perder o mercado americano. Uma economia de 31 trilhões, que importa 3,7, quase 4 trilhões. E o Brasil não vê nisso uma oportunidade, porque o Lula fica com picuinha eleitoreira, está preocupado. Mas, de novo, eu vou insistir na tese. Não creio que dessa vez vá trazer dividendos eleitorais para o Lula. Até porque a situação brasileira está chamando a população brasileira para uma outra realidade. A realidade é que o governo é ruim. O Augusto já havia mencionado aqui o Mauro Vieira, que inclusive ontem faltou uma convocação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, enfim, deu uma desculpa que o Marcel Van Hatten, que integra essa comissão, não aceitou, enfim. Bom, o fato é que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, hoje ele apareceu e concedeu uma entrevista coletiva no Itamaraty sobre essa decisão dos Estados Unidos. Segundo ele, as declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, são inaceitáveis e ofensivas. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Bom, aí sem apresentar provas, o chanceler Mauro Vieira afirmou que a seção 301 foi adotada depois de o governo Trump perder na Suprema Corte Americana o direito de aplicar tarifas de forma unilateral. Não se pode esquecer também
que a investigação sobre a seção 301 surgiu para compensar, do ponto de vista legal, a derrota do governo dos Estados Unidos na Suprema Corte sobre a política unilateral de aplicação de tarifas a todos os países. Não houve, portanto, racionalidade na aplicação destas tarifas. Mauro Vieira também comentou o PIX e falou também sobre o desmatamento. Alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. O PIX é uma infraestrutura pública de pagamentos criada pelo Banco Central e está disponível a todas as instituições que atuam no Brasil. Não é sério falar em competição desleal gerada pelo PIX. As acusações sobre desmatamentos também são absurdas. Desde 2022, reduzimos significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Ludmila, queremos te ouvir. Então, o Mauro Vieira, ele faz algumas declarações como o Marco Rubio agiu de forma inaceitável e suas declarações são ofensivas. Então, eu pergunto o seguinte, ofensivo para quem? Quem leu, né, ali o tweet do Marco Rubio e se sentiu ofendido? Talvez o Lula, porque falou que o Lula agiu com base no próprio ego. Nessa fala eu achei muito boa, no Marco Rubio, dizendo que o Lula ele não agiu como um presidente, não agiu como um chefe de Estado, mas agiu com base no ego. Eu achei uma fala bem forte e correta, honesta, o que significa dizer que essas tarifas, pelo menos deu a entender que elas não têm um fundo puramente comercial. Elas têm um fundo também político e talvez mais político que comercial. Eles têm, né, uma lista de itens que eles consideram como justificativas para as tarifas, né, o desmatamento, o etanol, práticas desleais no comércio, privilégio, né, a outros países, o PIX, etc. Mas parece que o componente político pesou e se não houvesse esse componente político, talvez as coisas andassem de maneira mais agradável tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Então, o Brasil tem sido, nesse momento, um país muito hostil aos Estados Unidos. Isso aí está bem na cara pelo próprio comportamento do Lula. O Lula, ele sempre foi muito conectado ao chamado eixo do mal, né? Irã, China, Rússia, Foro de São Paulo, Cuba. Então, ele sempre se posicionou dessa forma anti-americana, inclusive com esse tarifaço de agora. Eu já estou vendo surgir novamente aquela conversa de embargo estadunidense, né? Quando eu era adolescente, na década de 90, eu ouvia isso na escola, né? Já tinha esse assunto de a Cuba é pobre porque sofreu um embargo estadunidense. A gente ouve isso desde sempre e eu já estou sentindo o cheiro dessa conversa de novo agora nas eleições de 2026. Vão dizer que o Brasil sofreu um embargo estadunidense e por isso, né, o Trump é um malvadão, os Estados Unidos são malvadões, enfim. A questão em relação, por exemplo, ao PIX, que o Mauro Vieira falou, eu considero que essa parte ele possa ter razão nesse particular em relação ao PIX. Por que eu penso isso? Porque o PIX ele não é subsidiado pelo governo, não tem uma parte do orçamento da União destinado a subsidiar o PIX, não existe isso. O PIX ele é um empreendimento público que deu muito certo, não requer orçamento público, não requer subsídio, funciona muito bem. Todo mundo tem acesso ao PIX, é muito democratizado, né? A pessoa mais pobre ali está fazendo PIX, está recebendo PIX. Então, isso é uma coisa que funciona e as empresas de cartão de crédito estão reclamando muito do PIX. Mas, bom, penso o seguinte, o Brasil tem, né, a sua soberania, pode criar seus sistemas de finanças, enfim. As empresas americanas de cartão, que eventualmente se sintam prejudicadas, a Mastercard, a Visa, a Amex, enfim, elas vão ter que lidar com essa dificuldade que surgiu.
Eu não considero o PIX como uma prática desleal do Brasil. Ambos os lados, né? Os Estados Unidos têm lá o seu argumento nesse caso e o Brasil também tem o seu argumento. Nesse caso, eu penso que o argumento do Brasil é um argumento mais forte. É aquela coisa, surgiu uma dificuldade no meio do caminho, as empresas que contornem. Esse governo aqui instituiu essa forma de pagamento, a gente vai perder um mercado aqui. É uma dificuldade com a qual elas vão ter que lidar. Qualquer empresário tem que lidar com dificuldades. Se surge, por exemplo, um empresário que tem um supermercado e tem um funcionário ali, tem um único funcionário do caixa e ele fica doente, sofre um acidente, é internado, ele vai ter que se virar ali para contornar aquela situação rapidamente, porque é um problema normal que surgiu ali durante o expediente, ele vai ter que contornar. Todo empresário precisa dar os seus pulos quando surge algum problema, quando surge algum concorrente. Ele não vai simplesmente eliminar o concorrente, ele vai ter que dar um jeito de superar aquele concorrente de alguma forma. Então, eu penso que nesse caso as empresas vão ter que lidar com isso. Surgiu o PIX, o que a gente faz? Bom, vamos lidar com isso. Mas em relação às outras coisas, corrupção, censura, esse tipo de coisa não tem argumento, porque de fato as coisas estão acontecendo e nada foi feito pelo governo brasileiro, governo que eu estou falando em sentido lato, né, abrangendo não só o governo propriamente, mas as instituições de Estado. O judiciário não melhorou a sua conduta, a censura continua acontecendo, a corrupção continua acontecendo e pior, ela ainda se incrementou com a questão do Banco Master. Então, olha, um problema que não havia durante o tarifaço do ano passado. O Master a gente só foi ouvir falar em Daniel Vorcaro, salvo engano, em novembro do ano passado. Ou seja, do último tarifaço ainda não se sabia sobre essa história. Agora se sabe, então tem mais um elemento aí nessa equação para os Estados Unidos considerarem na questão da corrupção. Nada disso foi resolvido. Então, ainda que alguns fundamentos não sejam assim tão relevantes, tão sólidos, outros fundamentos do tarifaço permanecem sólidos. Então, é tanto fundamento que a gente até consegue selecionar alguns que subsistem e outros que não têm muita substância. Deixa eu trazer mais manifestações de integrantes do governo Lula. Dessa vez eu trago aqui o que disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, numa coletiva de imprensa realizada agora há pouco. Ele afirmou que as tarifas são descabidas. Que a medida é injusta e descabida. Injusta porque, se nós pegarmos os próprios dados dos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos teve conosco 405 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Então, os Estados Unidos têm com o Brasil superávit e não déficit. Aliás, dos 3 países do G20, só 3 Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. Augusto? Que triste figura, né? Geraldo Alckmin. Se eu não estou enganado, pior. Ele se gabava até recentemente, era elogiado pelo Lula por isso, de ter liderado as negociações com os Estados Unidos que deram certo. O que ele tem a dizer? Não participou de nenhuma agora? Não chamaram o grande negociador? E vem ele falar aí é descabida, né? Descabida é a conversão dele ao lulismo. Fica falando com um sotaque gaúcho para bajular o chefe, né? Fazendo o papel de Getúlio Vargas de Araque. Tá aí agora dizendo, vai lá e conversa com o Trump. Vai lá e conversa com os negociadores americanos que ele disse terem encontrado. Foi mais uma farsa desmontada agora pela realidade. Ele não fez acerto com ninguém. Ele não tem cacife para isso e ninguém sabe quem ele é nos Estados Unidos. Volte a negociar. O Lula tem um grande negociador aí disponível. Manda o Alckmin para lá. Pois é, meu caro Adalberto Piotto, lembrando que essa coletiva aconteceu agora há pouco e o Geraldo Alckmin também falou sobre essa questão da reciprocidade, culpou adversários políticos, falou que é uma tarifa injusta, esse tarifaço, aquela coisa toda, mas assim,
efetivamente, como bem disse o Augusto Nunes, nada que possa ser colocado na mesa de negociação para poder resolver essa questão. Dani, deixa eu só voltar um pouquinho no Mauro Vieira. O discurso do Mauro Vieira é matreiro, né? Ele vai lá, ele fala do PIX, ele fala lá da questão do desmatamento. Mas tudo isso o governo brasileiro podia, ao longo desse 1 ano... Essa investigação durou 1 ano. Durante este 1 ano, o governo brasileiro poderia ir lá mitigar essas acusações americanas, dizendo, não, vocês não estão entendendo. A questão da Amazônia ou de desmatamento, olha o que nós estamos fazendo aqui. Sim, há problemas, mas são setorizados. A economia legal não desmata ilegalmente. A economia que trabalha, que paga imposto, é correta, esse não faz. Temos ainda um nicho para combater aqui, sim. Mas como é que o Lula vai defender a questão da Amazônia se ele não tem soberania sobre a Amazônia? Quem manda na Amazônia hoje, lamentavelmente, é o crime organizado, com as facções criminosas que estão lá, estou falando do PCC e do Comando Vermelho, e também as ONGs internacionais. Ele fala de soberania, ele não cuida da soberania da Amazônia. Mas aí, o comentário do Mauro Vieira... O Brasil não foi negociar nos Estados Unidos, não porque não tinha argumentos para defender o PIX, que é absolutamente defensável. Não porque não tinha como defender a questão do desmatamento, que também é absolutamente defensável e que pese alguns problemas que o Brasil precisa melhorar ainda. Não porque não poderia defender a questão do etanol, por exemplo, da questão das tarifas sobre o etanol. É que o Brasil não tinha como se defender da corrupção. E o estudo americano aponta um estudo da Transparência Internacional, que é a percepção de corrupção, que o Brasil ficou na posição 35 de 100 nações analisadas. Ou seja, o Brasil piorou na corrupção. Basta ver a questão da Lava Jato. Veja o que o Supremo está fazendo, que é parceiro do governo Lula, está fazendo com relação à Lava Jato. O governo brasileiro não queria ir lá discutir propriedade intelectual. Porque a propriedade intelectual no Brasil veja só o que tem de pirataria nas ruas brasileiras. Como é que você vai dizer que não tem tênis da Nike falsificado no Brasil? Que não tem uma série de coisas de iPhone falsificado no Brasil? Que não tem um monte dessas marcas, não somente americanas, que também são falsificadas aqui no Brasil e o mercado acontece a céu aberto? A questão da corrupção gera concorrência desleal para qualquer empresa americana, europeia, asiática e também para o empresário brasileiro que paga imposto e joga limpo. Esse empresário sofre concorrência desleal também. O governo brasileiro, você vê que o Mauro Vieira não cita sobre o item da corrupção que é citado no estudo da USTA para punir o Brasil agora com essas tarifas. Não cita a questão da propriedade intelectual. Ele vai lá e pega o PIX. Interessante, né? Pega todos os itens, item por item, diz qual é a defesa do Brasil agora. Agora, poderia ter feito essa defesa lá atrás. Só que o Brasil não tem como se explicar na corrupção e tampouco na propriedade intelectual. Abriu mão de negociar, inclusive, outros pontos. Ou seja, se você tem problemas nesse, mas você consegue dar uma boa resposta, essa tarifa poderia ser menor ou talvez nem existir, ou talvez ser protelada para mais tempo. Mas isso é um governo que deveria ter ido lá negociar e não foi negociar. Quem foi negociar foram os empresários brasileiros que foram lá tentar defender o que eles podiam. Mas isso é um papel do Estado e papel do governo brasileiro, que o Lula abdicou porque está interessado em fazer política com isso. E que, de novo, eu vou dizer mais uma vez aqui, não está claro que ele vai se beneficiar dessa vez, não. Já há uma fadiga de material nessa narrativa ruim do governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que interferências externas na economia brasileira são ilegítimas. Essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. A política econômica de um país ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. É para reduzir desigualdade, melhorar o bem-estar das famílias, combater privilégio e injustiça, que a gente adota uma política econômica num país. A gente já vai ouvir você, eu só quero trazer agora uma manifestação de outro poder que acaba de sair, uma manifestação do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, por meio do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Vou ler aqui a nota. Diante de manifestações recentes no plano internacional em documentos oficiais do governo dos Estados Unidos da América a respeito de decisões judiciais brasileiras, o Supremo Tribunal Federal presta os seguintes esclarecimentos com o exclusivo propósito de assegurar a correta compreensão do conteúdo, do alcance e dos limites da sua jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal
Reafirma que exerce suas competências exclusivamente por força da Constituição da República Federativa do Brasil. Suas decisões são públicas, fundamentadas, submetidas unicamente ao império da Constituição e das leis brasileiras. A independência do Poder Judiciário constitui princípio estruturante do Estado democrático de direito e garantia fundamental da cidadania. É a salvaguarda indispensável da liberdade, da igualdade e da proteção dos direitos fundamentais de todas as pessoas. E segue a nota. O respeito à independência judicial é parâmetro incontornável a orientar também as relações entre Estados soberanos e entre suas instituições. O Supremo Tribunal Federal respeita a autonomia das instituições de todas as nações e espera igual respeito às instituições da República Federativa do Brasil. Divergências entre Estados devem ser conduzidas pelos canais diplomáticos e pelos mecanismos próprios do direito internacional, jamais por iniciativas que possam ser interpretadas como forma de constrangimento ao exercício da jurisdição constitucional. E encerra dizendo: o Supremo Tribunal Federal permanecerá exercendo com serenidade, independência e firmeza a missão que lhe foi confiada pela Constituição da República, sem qualquer influência, pressão ou condicionamento de natureza externa, preservando a integridade da ordem constitucional, a separação dos poderes, a democracia e o Estado de Direito. Assina ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ludmila? Estou lendo aqui essa nota do Fachin que você acabou de ler, Daniel. O Fachin, ele é aquele ministro que sempre solta uma notinha ali muito insossa, como se ele quisesse apenas dizer ao público que ele está se manifestando, que ele não se omitiu diante daquele acontecimento, que no caso o acontecimento que a gente está falando agora é o tarifaço. Então ele faz esse aceno ao público, dizendo: olha, eu sou o presidente do Supremo Tribunal Federal, estou atento e vigilante às minhas funções constitucionais. Tem muito disso no serviço público, dizem que estão atentos e vigilantes. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não escreve muita coisa. Ele faz aquela notinha protocolar, sempre mencionando o Estado democrático de direito, a independência do judiciário, pererê, parará. Então ele faz o aceno também aos seus colegas, dizendo: olha, eu estou aqui mantendo as aparências no Supremo Tribunal Federal, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque é claro que o Alexandre de Moraes é o ministro, nesse imbróglio todo de tarifaço, o Moraes é o ministro mais visado. Tudo bem que muitos deles endossaram as decisões do Alexandre de Moraes, então não é só o Moraes o único culpado disso aí, não. Dentre os do judiciário são o Moraes e outros ministros, inclusive do TSE, porque muito da censura que aconteceu no Brasil e acontece ainda vem do TSE. Vamos ver o comportamento, inclusive, nas eleições desse ano. Então aqui o Fachin, nessa notinha, eu achei muito burocrática. A independência do Poder Judiciário constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito. Mas é claro que é. O problema é que o Estado Democrático de Direito, ele esqueceu de dizer que foi destruído pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo TSE. Mais especificamente, né, primordialmente pelo Alexandre de Moraes. Isso aí ele não vai dizer, né? Ele vai fazer ali, tentar sair bem na foto, tentar fazer boa figura e não vai falar. Guarda indispensável da liberdade, da igualdade, da proteção dos direitos fundamentais. Você percebe que é só balela, é embromação e não diz muita coisa aqui. O STF reafirma que exerce suas competências exclusivamente por força da Constituição da República. Aqui ele está mentindo, porque o Alexandre de Moraes, a última coisa que ele faz na vida é seguir a Constituição da República. Só que o Fachin, em vez de aproveitar para, no mínimo, ficar calado, não, ele faz questão de escrever a notinha protocolar para não ficar mal perante os seus pares. Essa mania que o membro do Poder Judiciário tem, não digo nem só o membro do Poder Judiciário, geralmente essas pessoas que frequentam as altas rodas de qualquer lugar, da política, do judiciário, elas têm essa mania de quererem ficar bem com todo mundo. É uma necessidade, é uma carência. Elas não conseguem viver com um atrito com uma pessoa. Ela não pode ter o atrito.
Ou seja, para não ter esse atrito, elas acabam se submetendo a cada situação, como, por exemplo, escrever essa notinha insossa e, mais do que insossa, ela acaba endossando, de certa forma, ainda que de forma não explícita, de forma indireta, aquilo que o Alexandre de Moraes fez. Eu acho que um ministro do Supremo Tribunal Federal que não concorde com o que o Moraes faz, jamais endossaria uma nota dessa, porque é uma nota que coloca todo mundo no mesmo balaio. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Oeste não pretende ser imparcial, porque a realidade não é imparcial. Tem um lado, e é deste lado que estaremos.